Bendizemos a Ele por isso. Pedimos que o Senhor nos dê graça para fazer aquilo que agrada a Ele o tempo todo também. Em nome de Jesus. Quando o Senhor falou comigo sobre a palavra para trazer para a igreja, na verdade essa palavra o Senhor trouxe para eu compartilhar com a igreja em Santa Rita, né? Então quem esteve em Santa Rita na sexta vai ver um replay, né? Mas o Senhor tem falado mais, né? E eu creio que essa palavra não é para trazer peso para a igreja, mas é para nos encorajar a fazer aquilo que é o que Ele quer, todo o tempo. Quando cantamos hoje, na sexta-feira foi cantado e hoje novamente, né, o cântico diz que o Senhor é fiel. Ali diz, né, que Ele é fiel o tempo todo, e eu proclamo, né, eu te louvarei o tempo inteiro, cantarei a tua bondade o tempo todo. Isso é o que diz aquele cântico. E o Senhor me pediu para perguntar à igreja: nós fazemos isso? Nós cantamos a fidelidade e a bondade de Deus o tempo todo? Nós andamos na presença de Deus louvando e bendizendo Ele o tempo todo? O Senhor pediu para perguntar à igreja, que cada um de nós reflita sobre isso, né? E eu digo que eu não consigo fazer isso. Dei um exemplo, inclusive, né, dessa semana no trabalho, precisando fazer algumas coisas e o tempo, o clima não ajudava. A gente queria fazer uma coisa, chovia. Queria fazer outra coisa, ventava. Queria fazer outra coisa, chovia de novo. E com isso eu não consegui bendizer ao Senhor o tempo todo, porque as coisas não estavam acontecendo da forma como eu tinha pensado, planejado ou o que eu queria. Mas o Senhor me chamou a atenção por isso. O tópico, o título, o que seja, né, o nome dessa ministração, eu coloquei aqui como Por que seguimos a Jesus? Qual a razão pela qual eu sigo a Jesus? Né? E no decorrer aqui tem um outro texto que foi o que me fez pensar sobre isso. Mas antes de eu seguir alguém, né, ou Jesus, eu preciso saber quem é Jesus. Para cada um, Jesus a gente tem alguma característica de Jesus que nos chama mais a atenção. E eu queria perguntar para vocês, quem é Jesus para vocês? Podem levantar a voz e dizer: Jesus é amor. É vida. O que mais? Salvação. É o caminho. Verdade. É o Senhor. Amém. Nossa. Filho de Deus. Quem falou? Aí, né? Antes de tudo isso, Jesus é tudo. E nós não vamos conseguir descrever tudo o que Ele é, né? Nós não vamos achar todas as características de Jesus. Não vai dar. Mas eu coloquei aqui que, para mim, antes de tudo, Jesus é o Filho de Deus. Isso está lá em João 8, 31 e 32.
Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem que deu o seu único filho? Quem deu? Deus. Então Jesus é o Filho de Deus. A palavra nos afirma isso. Nós não podemos duvidar disso. Tá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele que não poupou o seu próprio filho. Ou seja, né? Outra coisa que Jesus é para mim, além de ser o Filho de Deus, Jesus também é Deus, assim como o Pai. A gente sabe que Jesus é Filho de Deus, a gente sabe que Jesus é Deus, mas a gente também sabe que muitos não creem nisso. Muitos não creem em Deus, e muitos dos que creem em Deus não creem que Jesus é Filho de Deus, e muito menos que Ele é Deus também. Muitos creem que Jesus é só mais um personagem, um homem que realmente existiu, mas é só mais um personagem da Bíblia. Não o declaram como Deus. E essas pessoas estão no mundo aí, precisando saber a verdade. João 1:1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo que diz aqui? É Jesus, né? Dá para trocar, dá para colocar aqui, né? Jesus, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Ele é Deus, e como Deus tem todo o poder. E outra coisa que Jesus é para nós, para mim, é Salvador, que muitos também não creem que Jesus é o Salvador. Nós cremos. Amém? Amém. João 10, de 9 a 11, diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Né? Jesus está afirmando, né, que Jesus está afirmando que Ele veio para que nós tenhamos vida. Isso significa que nós não tínhamos. E ele fala de ovelhas, ele fala que o bom pastor dá a vida dele pelas ovelhas. Hoje eu estava ouvindo um outro texto de Lucas, que fala das 100 ovelhas e uma perdida. E o pastor sai à cata daquela uma ovelha perdida, e quando ele acha, ele volta feliz da vida com aquela uma ovelha que estava perdida. Quanto valor tinha para ele aquela uma? Ele tinha 99 já com ele. E uma estava perdida, e ele deixou as 99 e foi atrás da uma que estava perdida. Ele corria o risco de perder as outras 99, enquanto procurava aquela uma? Mas ele arriscou? Não, ele sabia que aquelas 99 iam ficar ali, porque ele conhece as ovelhas. E aquela que estava extraviada, ele foi buscar. E voltou feliz porque achou. João 6, 44 até o 48. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E todos serão ensinados por Deus.
Portanto, aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então, Jesus dá a vida. Mas tem uma condiçãozinha aqui, ó, no final ali no 47. Em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então, além do que ele fez, a gente tem que crer no que ele fez. Né? A palavra também diz que quem crer e for batizado será salvo. Mas quem, porém, não crer será condenado. Ou seja, não basta ser batizado. Precisa crer. O Senhor tem nos chamado a atenção para crer na palavra, na ordem, nos mandamentos. Como que a gente crê? Eu pego uma frase do George Mitchan, que eu ouvi ele pessoalmente falando, e depois eu ouvi ele repetindo algumas vezes. Que ele fala muito da palavra literal. E as pessoas às vezes ficam tentando interpretar algumas coisas na palavra, assim, que dão umas viajadas, né? E ele é literal. E aí eles perguntaram para ele, mas por quê? Como é que tu pode entender que é tão simples assim como está aqui? É simples, ele disse. Eu leio e creio. E ponto final. Está escrito, é a palavra de Deus, eu creio. Simples assim. Então nós precisamos crer somente. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Né? Estávamos mortos. Cremos e passamos da morte para a vida. Precisamos crer nisso. Isso é verdade. Então, a partir do momento que eu sei quem é Jesus, né? Eu sei que Jesus é Deus, que eu sei que Ele me salvou das trevas para a luz, do reino da perdição para o reino da vida eterna. Eu passo a viver uma vida com Ele. Eu confesso Ele como Senhor. Eu digo que Ele é o meu Rei. Eu digo que Ele é o meu Senhor. Eu declaro isso diante dEle. Eu aceito Ele como meu dono. E daí para frente? Como é que é? Por que que eu aceitei Jesus? Por que é que eu confessei Ele como Senhor? Por que é que eu me batizei? O que me levou a isso? É isso que o Senhor me chamou a atenção. Vou ler o texto que fez com que toda essa palavra surgisse. Quando eu li isso aqui, me chamou a atenção. João 6, 22 até o 30. O texto anterior aqui, Jesus estavam falando que ele expulsava demônio por demônios, né? E aí ele vem dizendo, toda aquela história de que se ele expulsa por Satanás, como é que pode? É um reino dividido, e ele vem falando daquilo ali, né? E logo em seguida começa esse texto aqui, ó. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele, com os seus discípulos, e tendo partido sós, entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, e tendo o Senhor dado graças, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar,
lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para que a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que foi por ele enviado. Então lhe disseram: que sinais fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Na verdade, o que antecede o texto não é aquele que eu falei, é depois de um outro texto que eu vou ler aqui, a respeito dos demônios. Tá? Mas, quando eu estava lendo isso aqui, as pessoas foram atrás de Jesus e não era pouca gente. Ele fez alguns sinais, ele multiplicou pães e peixes, muita gente se alimentou e saiu, foi para outro lugar. Nesse meio tempo, as pessoas ficaram sabendo do que ele tinha feito e mais gente veio atrás dele. E não o encontraram, mas ficaram sabendo para onde ele tinha ido. Então, aqueles que já estavam ali, mais aqueles outros que chegaram, foram atrás de Jesus e encontraram ele. Atrás do quê? Eles não estavam vendo o que Jesus estava fazendo, senão que eles tinham comido, sido alimentados. Eles tinham recebido o que eles queriam. E no final desse texto aqui, eles viram uma multiplicação de pães e de peixes. Eles viram isso. E aí eles perguntam. Ele diz assim, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Falando de Deus, né? Creiais naquele que Deus enviou, ou seja, creiais nele. Então lhe disseram: que sinais fazes para que vejamos e creiamos em ti? Jesus tinha no dia anterior feito sinais. Eles não viram, eles não deram importância, eles deram importância para a comida. E Jesus diz isso cara a cara com eles: vocês não vieram atrás de mim por nada além do que comer. Eles perguntam: quais são os teus feitos? E Jesus tinha feito muitos milagres, já. Mas eles não estavam ali por isso. E nós? O que nós buscamos enquanto estamos vivendo com Jesus, no nosso dia a dia? O Senhor tem nos perguntado: o que nós estamos buscando? Por que eu estou vivendo uma vida em Jesus? Lucas 11, 27 até o 32 diz assim, ó. Agora sim é o texto que aquele anterior àquela parte lá dos Jesus sendo confrontado por quem ele expulsava demônios. Enquanto dizia essas coisas, uma mulher que estava no meio da multidão falou bem alto: feliz é a mulher que te deu a luz e que o amamentou. Mas ele disse: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Uma grande multidão se juntava a ele e disse: esta geração é má. Ela anda à procura de sinais, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal dado por Jonas. Assim como Jonas foi um sinal para os habitantes de Nínive, também o Filho do Homem será um sinal para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul vai se levantar com as pessoas desta geração e vai condená-las,
pois ela veio de muito longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E eu afirmo que quem está aqui agora é superior a Salomão. No dia do julgamento, o povo da cidade de Nínive vai se levantar com as pessoas dessa geração e vai condená-las, pois o povo mudou a sua forma de pensar e de viver quando ouviu a mensagem de Jonas. E eu afirmo que quem está aqui agora é superior a Jonas. O Senhor está dizendo ali no início: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. O que aconteceu com a rainha de Sabá, a rainha do sul? Ela era uma pessoa qualquer? Ela era uma rainha. E a palavra diz que ela veio à procura de Salomão porque ela tinha ouvido falar da sabedoria de Salomão. E ela queria ser sábia, pelo jeito. E ela veio com muita coisa para dar para Salomão. Coisas materiais. Então ela não era uma rainha sem recursos, ela era uma rainha que tinha todos os recursos. Mas ela foi atrás de Salomão. E lá ela viu tudo o que Salomão tinha, e tinha mais do que ela, porque diz que ele devolveu depois para ela e deu mais coisas ainda quando ela foi embora. Mas ela viu um Deus ao qual Salomão servia. E ela reconheceu esse Deus, a autoridade desse Deus. E pelo que dá a entender no texto, ela se converteu, né? Porque ela vai julgar as gerações. Ela viu, creu e obedeceu. O texto de Jonas, para contextualizar ali, diz assim lá em Jonas 1, 1 e 2. O Senhor falou a Jonas, filho de Amitai, o seguinte: vá depressa à grande cidade de Nínive. Eu soube das coisas más que as pessoas de lá fazem. Por isso, chegando lá, fala para as pessoas pararem de fazer o mal. Isso foi o que Deus disse para Jonas. E aí a gente sabe da história, né? Jonas foi para onde? Direto a Nínive. Direto ao lado contrário de Nínive, né? Vou lá para Tarsis, né? Pode ser que lá Deus não me enxergue, né? Me achou aqui, né? Eu estava tão quietinho aqui, me achou aqui. Não. Deus está bom, tu quer ir para lá, tu vai ser 2 trabalhos, eu vou te trazer de volta, né? E trouxe Jonas de volta. E aí ele viu que não tinha escape, ele teria que trazer aquela mensagem. E ele trouxe a mensagem, porque ele disse para aquele povo que aquele povo estava fazendo coisa errada diante de Deus, estavam fazendo coisas más, que eles precisavam se arrepender. E a palavra diz que todo o povo se arrependeu. O rei ouviu aquelas palavras e declarou jejum para todo o povo, e o povo se arrependeu. E aí Deus não destruiu aquele lugar. Eles se converteram dos seus maus caminhos. E pelo jeito foi de verdade, porque aqui diz que no dia do julgamento, eles vão julgar. O povo inteiro vai julgar aqueles desta geração. Se arrependeram verdadeiramente. E começaram a fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Jesus, enquanto esteve como homem entre nós, fez muitos milagres e falou sobre a vontade de ser Pai de todos os homens. Mas a grande maioria dos que o seguiam, Jesus, não tinham interesse nos seus milagres, não criam na palavra de Jesus. Acompanhavam para tirar algum proveito. Quando nós estamos lá diante do Senhor, na presença de Deus, o que a gente faz? A gente se prostra e fica louvando ao Senhor e bendizendo Ele o tempo todo? Agradecendo por tudo o que temos tido, recebido, sido livrados?
Ou a gente vem com uma lista de pedidos? Senhor, preciso disso, preciso daquilo, preciso daquele outro. Intercede pela minha família, pelos meus filhos, intercede, me traz o sustento, o meu emprego, a minha saúde, a minha casa, o meu carro, o fulano, o irmão que está sem emprego. A gente traz uma lista de pedidos diante do Senhor. E depois que passa a lista de necessidades para o Senhor, sai. Não são todos, mas são muitos. Está errado pedir as coisas para o Senhor? Tá ou não está? Não está. O que a palavra diz? Que Ele se agrada que a gente peça, embora Ele saiba todas as nossas necessidades, Ele conhece tudo que nós precisamos, mas a palavra diz que Ele se agrada que a gente peça. E diz também que muitas vezes a gente não recebe porque pede errado. Uma palavra diz: batei, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Né? Procurai e achareis. Ou seja, o Senhor nos leva para isso. Ah, mas então não estou entendendo mais nada. O Senhor disse que ia suprir todas as coisas. Ele prometeu isso. E Ele se agrada que a gente peça. Mas nós não podemos viver para isso, para ficar só recebendo as coisas do Senhor. Não foi para isso que Ele nos salvou. Não foi para isso que Ele nos trouxe para o seu reino. Para nós ficarmos recebendo bênção. Isso está no pacote. Isso faz parte. E Ele se agrada em nos dar. Mas antes de nós recebermos, nós precisamos fazer aquilo que Ele quer. Aquilo que agrada a Ele. Aquilo que é o propósito dEle. O Odilon está lembrando de Mateus 15:33, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Né? 6:33, desculpa. Né? Buscai primeiro o reino de Deus. Né? Lucas 9, de 18 ao 20, diz assim, ó: orando ele à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizeis às multidões que eu sou? Responderam-lhe eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. As pessoas não tinham convicção de quem era e ficavam associando a outros homens que passaram na história de Israel. Não conseguiam ver Jesus como o enviado de Deus. Não tinham essa revelação. Viam que ele fazia sinais, mas não associavam ele, não aceitavam ele como um filho de Deus. João 6, 60 até o 69. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se vires o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, senão pelo Pai. Não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós outros retirar-vos também? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos?
Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Quando eles foram confrontados com a verdade, com o que eles estavam fazendo, muitos daqueles que andavam atrás de Jesus desistiram, abandonaram, não conseguiram acompanhar, não quiseram acompanhar. E aí Jesus pergunta para aqueles que estavam mais pertinho dele: e vocês? O que vão fazer? Estão comigo ou vão sair fora também? O que vai ser? Né? E o Pedro, né? Vão para onde? Nós estamos vendo que em Ti há a vida, em Ti há palavras de verdade e de vida eterna. Vamos contigo. E entre nós, hoje, o que acontece? Quantos de nós já nos confrontamos com situações que nos fizeram pensar em abandonar, em desistir? Quantos de nós já se sentiram cansados, sobrecarregados e viram que não está adiantando? Creio que muitos já pensaram nisso. Mas por graça de Deus se mantiveram, estão aqui. Estamos aqui, né? Resistindo. Mas muitos de nós não estão. Muitos de nós estão afastados, desviados, como a gente fala, enganados, insatisfeitos. Estavam insatisfeitos enquanto estavam entre nós. E provavelmente estão mais insatisfeitos ainda agora. Mas não conseguem dar um passo de retorno. Então, o que o Senhor espera de nós, né? É o nosso papel resgatar aqueles que estão perdidos. Isso é o que o Senhor espera de nós desde o princípio. Desde o princípio não, desde que apareceu o pecado no mundo. Desde que o pecado separou o homem de Deus. Deus quer que aqueles que estão separados passem a fazer parte do reino dele, da família dele. Ao ponto de que mandou Jesus como um homem ser sacrificado pelos nossos pecados. E quando Jesus veio para cá, anunciou a vontade de Deus. Antes de fazer milagres, antes de fazer todas as coisas que ele fez, ele anunciava a palavra de Deus. Tentava abrir os olhos daquela geração sobre quem era Deus e o que Ele queria, para que eles abandonassem os seus maus caminhos. Jesus tem feito isso conosco. Mas nós muitas vezes estamos no reino interessados nos nossos próprios interesses e deixamos o interesse de Deus de lado. Ou não é uma prioridade. Está lá no meio da nossa lista de coisas a fazer, anunciar o reino. Está lá orar por alguém que está afastado. Está lá ir atrás de alguém que está afastado. Está na lista, mas não está na prioridade. E o que o Senhor quer é que isso esteja na prioridade. Resgatar os que são dele e que estão perdidos, assim como nós um dia fomos resgatados. Assim como nós um dia que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, fomos resgatados por alguém que anunciou o Evangelho para nós. E nós confessamos o Jesus como Senhor, nós entendemos que Ele era o Senhor. E passamos a fazer parte do reino. Não só para ficar recebendo um monte de coisas do Senhor, mas para buscar outros em primeiro lugar. O que está perdido, o que está desviado, assim como aquela ovelha que estava perdida. As 99 estão aqui. Tem uma lá fora que faz parte daqui que está perdida.
E nós precisamos resgatar. A gente, quando se converte, a gente não sai do batismo pronto, apto e perfeito, totalmente transformado. A gente é livrado e perdoado dos nossos pecados. A gente passa a ter acesso a Deus. A gente recebe o Espírito Santo. A gente tem as condições para começar a viver uma vida de santidade diante de Deus e aprender dele, para depois ensinar a outros. Isso é uma caminhada, a gente vai aprendendo e vai ensinando, vai caminhando, andando e ensinando. É isso que o Senhor espera de nós, antes de qualquer coisa. Mas a gente não nasce pronto, a gente nasce apto, porque já não tem mais o pecado, então a gente consegue conversar com Deus assim como Jesus conversava com o Pai o tempo inteiro enquanto estava aqui. Porque ele não tinha o pecado que separava ele de Deus. Filipenses 3, de 12 a 14, Paulo fala assim: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, que tinha todo o ensino, todo o estudo a respeito do Antigo Testamento, da lei, né? E vivia por aquilo ali. Quando ele reconheceu Jesus, ele disse assim, que não que ele já tenha obtido a perfeição, mas procurava essa perfeição, procurava fazer cada vez mais o que Jesus esperava dele. E o que Paulo fazia? O que a gente lê nas cartas de Paulo? Qual que era o foco do Paulo? Ele anunciava o reino de Deus, Jesus falando, corrigindo as pessoas que estavam fazendo as coisas erradas. E ia lá e ensinava. Daqui a pouco ele perguntava como é que estava aquele povo. Estavam se desviando. Ele voltava a trazer informação, trazer correção. Paulo vivia para anunciar o reino de Deus e fazer com que as pessoas vivessem verdadeiramente o reino de Deus. Isso era o que o Paulo fazia, e estava procurando perfeição. O que Jesus nos orientou? Ele próprio. Que mensagem que ele deixou? Qual foi o recadinho que ele deixou para nós como foco? Ali, Leide. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o nosso principal objetivo. Essa deve ser a nossa atitude. Indo, anunciando o Evangelho, ensinando as pessoas que estão conosco, ensinando aqueles que estão recém conhecendo a Jesus, para que se tornem perfeitos na presença de Deus, para que abandonem as práticas que não agradam ao Senhor, dia a dia. Para isso Ele tem nos capacitado, para isso Ele tem nos formado, para isso nós temos recebido tanto de Deus, para nós instruirmos. Só que a gente tem recebido tanto, mas isso aqui não tem sido uma realidade plena nas nossas vidas, como igreja. Então é sinal de que tem outras coisas que estão sendo prioridade. E nós não estamos sendo obedientes à palavra do Senhor. Quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Isso, aquele povo do tempo em que Jesus estava aqui como homem não tinha. Né? Mas Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vou lhes enviar o Consolador, né? Que vai conduzir, que vai nos instruir. E Ele tem feito isso. Né? E é Ele que nos dá a graça para a gente fazer o que
Deus espera que nós façamos. No fim disso tudo agora, o que nós estamos fazendo? A nossa vontade ou a vontade do Pai? O Senhor está perguntando a cada um de nós. O que é mais importante para nós? Obedecer à vontade de Deus ou buscar os nossos próprios interesses? Cada um de nós tem necessidades reais e dificuldades reais, que precisamos que Deus faça milagres para transformar os problemas em bênção. Isso é real. Nós temos lutas e a palavra diz que nós passaríamos por provações, que nós seríamos perseguidos, que nós teríamos dificuldades. Mas nós temos o Deus que está acima de tudo isso e que sabe tudo isso e que pode resolver todas essas coisas. Então nós precisamos aprender a descansar e crer e fazer o que Ele pede. A gente faz, o Senhor também faz. Mais importante é obedecer ao que Deus tem te pedido. Arrepender das atitudes que Deus tem te mostrado que tu precisa mudar. Se nós não mudarmos, nós não vamos nos manter no reino de Deus. Um último texto. 1 Samuel 15, 18 a 23. A gente conhece bem a história, mas eu vou ler uma parte do texto aqui. Samuel encontra o Saul na volta, de uma batalha. E Saul tinha recebido uma instrução muito clara de Deus. E aí quando Samuel encontra com Saul, confronta ele e diz assim: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atendeste à voz do Senhor? Mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e bois o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria a cultos de ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deus disse: vai lá e destrói tudo, todos os amalequitas e tudo que tem naquela terra. O Saul pegou o rei para um ladinho: não, tu vai ficar comigo. Destruiu o resto do povo. Quem estava com ele, deu uma olhada no gado todo que tinha lá: não, isso aqui podemos matar, isso aqui nós vamos levar. E aí Saul resolve fazer um sacrifício a Deus. Mas ele diz aqui: o teu Deus. Nessas horas o Deus do Saul já não era mais o mesmo Deus de Samuel. Saul simplesmente desobedeceu o que Deus queria que ele fizesse e perdeu o reinado.
E nós? Se desobedecermos ao que Deus quer, podemos perder o reino? Não o rei, não que eu seja o rei, mas eu estou num reino, e a gente sabe que tem dois. Se eu não fizer aquilo que Deus espera de mim, eu posso perder o reino da luz, o reino de Deus. E o Senhor tem nos alertado para que a gente viva conforme o que Ele quer. Ele tem nos chamado a atenção para a gente buscar fazer a vontade dEle. Não que a gente já tenha alcançado a perfeição para fazer isso o tempo todo, mas a gente deve buscar isso com intensidade. E se corrigir quando a gente se pegar fazendo aquilo que é o nosso interesse, desobedecendo aquilo que é o interesse de Deus. Precisa haver arrependimento. Eu preciso crer que se eu fizer, com certeza Deus vai fazer muito mais por mim, que as minhas necessidades Ele vai suprir. Eu não posso ficar olhando para os lados distraído com as circunstâncias, porque se o inimigo perceber que a gente se distrai com problemas, é só o que vai aparecer na nossa frente é problema. Mas se nós vermos os problemas e olharmos para Deus e disser para Deus, Deus, eu estou com um problema, eu preciso de ajuda. Eu preciso fazer o que tu está me pedindo, mas eu preciso de ajuda. Deus vai fazer, e aí o inimigo vai olhar e vai passar trabalho para nos distrair. Porque o nosso Deus está indo na nossa frente, abrindo os nossos caminhos, nos livrando do mal, nos curando, nos sustentando, fazendo tudo aquilo que nós precisamos. Porque nós estamos indo, e o Senhor está indo à nossa frente. Se nós fizermos, as coisas vão acontecer. O cântico, o Leandro me lembrou lá em Santa Rita, o cântico que nós falamos ali, diz que os sinais nos seguirão. Então nós vamos, o Senhor vai na frente, e os sinais vão aparecer. Antes de qualquer coisa, nós vamos fazer a vontade de Deus. Amém?